Olá, eu sou Rairane Rebeca, aluna do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Maranhão, e este vídeo é para a disciplina de Literatura Infanto-Juvenil, destinado ao professor Mauro. Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui que está aparecendo para vocês, A Festa da Onça, que é um livro escrito pelo Wilson Marques e com as ilustrações da Cássia Borges. Aqui, como a gente pode estar vendo, a capa do livro, né, com ilustrações riquíssimas, também com um texto bastante rico. E aqui, na próxima página, que é a ficha catalográfica do livro, nós temos mais informações sobre ele. Então, o livro ele foi publicado em 2022 pela editora Brinquebook, e ele tem 40 páginas, é um livro de infanto-juvenil, e é um livro, né, riquíssimo para se trabalhar dentro da sala de aula, né, com os alunos. E aqui na próxima página, a gente já verifica, né, o início dessa história, que vai contar, né, a história entre o coelho e a onça. Vamos ler aqui para ver o início dessa história. Dona Onça resolveu uma festa oferecer e falou para o coelho: não deixe de aparecer, pois vai ser uma festa de arromba para nunca mais esquecer. Desconfiado, o coelho começou a matutar: a onça nunca dá festa, por que agora vai dar? Acho que essa malvada está querendo aprontar. Então já mostra aqui, né, o início da história e a desconfiança, né, do coelho em relação a essa festa que a onça falou que ia dar. Mas antes de continuar, né, sobre esse enredo, essa história, nós precisamos falar sobre esse autor, que é o Wilson Marques. E quem é o Wilson Marques? Então, quem é, né, o Wilson Marques, esse escritor do livro, né? Nós precisamos falar sobre ele. O Wilson Marques é um autor muito importante, né? Ele é um autor muito renomado. O Wilson Marques, ele nasceu no Maranhão, na cidade de Caxias. E poucos meses depois ele veio para São Luís, que é a capital do Maranhão, onde ele estudou, viveu. Ele é formado em comunicação social, em jornalismo também. Ele escreve vários gêneros textuais, como contos, poemas, e entre outros. E apesar de Wilson Marques ter viajado para vários lugares, várias cidades, ele nunca deixou, né, de lado as suas raízes. Então ele sempre valorizou, dentro dos seus livros, né, em seus diversos gêneros textuais, a cultura maranhense, principalmente para o público de crianças e adolescentes, né. E ele faz isso inspirando seus livros por meio de mitos, lendas, festas tradicionais, cordéis. Ele vai trazendo esses elementos, né, da cultura maranhense para os seus livros. O Wilson Marques, ele já escreveu diversos livros, principalmente, né, da literatura infanto-juvenil, que é dos livros que ele já escreveu: Quem Tem Medo de Ana Jansen, A Menina, o Yami, Os Dois Irmãos e Olu e a Lenda do Rei Sebastião. Então ele conta com diversos livros. É um autor extremamente renomado e que traz, né, esses elementos que eu comentei, né, com vocês. E agora a gente vai falar sobre a Cássia Borges, que é a ilustradora desse livro. Cássia Borges, que é a ilustradora desse livro, né, que traz ilustrações riquíssimas, como eu já falei, assim como também o texto de Wilson Marques é riquíssimo. Cássia Borges, ela é professora da Universidade Federal de Uberlândia, de Minas Gerais, indígena, Carajá, do povo Imi, e ela fala que ela traz muito, né, das suas raízes indígenas para as suas obras, tanto que na declaração do livro, né, na reportagem que ela comenta sobre esse livro, ela fala que a questão indígena está no sangue dela, então ela trouxe esses elementos, né, principalmente a técnica que ela fala que é Rique Cochoró, que ela fala que traz, né, para compor a ilustração do livro A Festa da Dona Onça. Então a gente percebe, né, que o livro, tanto no texto, tanto nas ilustrações, é um livro que traz esses aspectos riquíssimos que contribuem muito para a história e para a propagação, né, dessas culturas. E agora aqui no resumo, né, do livro A Festa da Onça, a gente pode perceber, né, que ele é inspirado, o texto, né, do livro é inspirado em cordéis, com textos com rimas, e o autor Wilson Marques, dentro desse livro, ele vai contar a história da onça e do coelho, onde a onça ela quer almoçar, né, jantar, na verdade, esse coelho, e convida o coelho para uma festa, né, de arromba na sua toca. Mas o coelho, que é bobo e nem nada desconfiado, percebe que alguma coisa, né, alguma má intenção essa onça deve ter. Porque geralmente a onça ela não faz festas, né? Então, pela sua tática, o coelho ele resolve chamar outros animais da floresta para ir com ele para essa festa. E esse é o plano dele. Então, ele vai chamar o tamanduá-bandeira, a cobra, a cutia para a festa, né? Para todos eles beberem e se divertirem e o coelho ficar protegido, né? Da onça. E ao longo da história a gente vai descobrindo, né? Se essa tática do coelho deu certo ou não deu. O livro também ele vai trazendo, né? Curiosidades sobre os bichos, sobre palavras, e que a gente vai demonstrar aqui também nesse vídeo. E ele é indicado, né, para leitores a partir dos 6 anos. E agora a gente vai ver, né, alguns trechos, né, do livro para compor esse resumo aqui. Trechos, né, do livro, para a gente entender essa narrativa, né, desse livro e observá-lo aqui na íntegra. Então, ao lado tá aqui as páginas que a gente vai ler juntos, né, para entender. Então, vamos lá. Além do mais, a pintada eu não canso de dizer. Por mim não morre de amores, estou farto de saber. Se me quer, é na panela, para no jantar me comer. E assim, bem cuidadoso, tomou uma decisão. Não faltaria tal festa, pois amava a animação. Mas não iria sozinho, nem por força ou obrigação. Aqui a gente percebe, né, a rima, muito presente, como eu já comentei, e as ilustrações, né, do livro, que são bem ricas, né, bem detalhadas, que trazem, né, esse traço, né, que já havia comentado. Vamos para a página agora posterior. Se eu for acompanhado, a coisa sai diferente, pois a união faz a força, como sabe toda a gente. Se estivermos todos juntos, não há onça que enfrente. Dizendo isso, o coelho a cutia convidou. Em seguida, sorridente, logo a comadre avisou. Leve junto quem quiser, que a pintada liberou.
aqui novamente, a gente vê que todo o enredo da obra, ele tem, né, essa presença marcante dessas rimas, porque tem essa presença, e como eu já falei, é inspirado, né, nos cordéis. E aqui, né, a gente percebe já, né, que o livro, ele tem essas lições, né, que ele fala que a união faz a força, então já denota, né, lições presentes, né, dentro do livro, que trazem essa reflexão de todos permanecerem unidos. E ao longo do Então, ao longo do livro, a gente vai descobrindo, né, se deu certo o plano do coelho de chamar vários bichos para fazer, né, essa união à força. E agora aqui na análise deste livro, a gente inicia, né, destacando alguns pontos. O primeiro é que esse livro, como já foi falado, ele é inspirado em cordéis, ele tem textos rimados do início até o fim, a gente encontra essa exposição de rimas que desperta a curiosidade do leitor, né, para observar essa construção, chama a atenção do leitor mesmo. E além disso, vai despertando também a curiosidade, porque ele vai trazendo, né, diversos animais para a história, o que vai deixando, né, tudo mais rico e, de certa forma, curioso. E ao passo que ele vai trazendo esses animais, as ilustrações também são muito detalhadas sobre esses animais, sobre esse espaço, né, onde está se construindo essa história. E, de certa forma, ao demonstrar esses animais, ele também vai trazendo, né, as características desses animais. E ao fazer isso, né, ele vai indicar a diversidade da fauna brasileira, ou seja, os diversos animais que habitam na floresta, e tudo isso que o livro vai trazendo, isso vai despertando, né, a curiosidade do leitor. Então, não vai se perder nessa curiosidade. Pelo contrário, ela fica ainda mais atiçada ao passo que a gente vai lendo para tentar descobrir toda essa narrativa. E aí o ponto mais aguardado, um dos pontos mais aguardados do livro, é saber se a onça ela vai fazer o coelho de janta ou não. E aí a gente descobre, né, lendo, que não, porque a onça ela recebeu todo mundo, né? E depois ela se esqueceu do coelho. Então, no livro fala, né, que o coelho escapou por um triz da morte. E aí, ao falar também sobre isso, o livro, que a gente pode verificar também como ponto de análise, ele vai trazer outra lição, né? Que a gente sozinho não é ninguém, mas unidos somos mais fortes, ou seja, então o livro ele vai trazer outra lição, que é um recurso muito utilizado na literatura infanto-juvenil. Então a gente percebe, né, que ao longo do livro ele traz esse elemento de diversidade dos animais, que é muito importante para esse público, né, a história ela vai perpassando mesmo por essas lições, também que é um ponto muito utilizado na literatura infanto-juvenil, e trazendo essa estrutura riquíssima, né, com ilustrações e rima. E tudo isso demonstrando, sem perder de demonstrar a valorização da cultura brasileira, né, com seus animais, nas inspirações do cordel. Então o livro ele vem trazendo essa sequência, que é muito interessante para esse contexto de análise. E por fim, aqui na análise, a gente também destaca que o livro, ele traz um glossário, o que é muito importante, porque você vai conhecendo expressões que você não conhecia, vai fazendo essa pesquisa, ou seja, mais uma vez, o livro traz esse despertar da curiosidade, e que é algo muito importante para esse público que está lendo, né, do infanto juvenil, conhecer essa diversidade, né, de expressões, de palavras, de animais, e aí o livro vai se compondo dessa maneira. E agora a seguir, a gente vai tratar, né, sobre indicações pedagógicas deste livro dentro do contexto da sala de aula. Pedagógicas, nós sugerimos que esse livro ele seja trabalhado no segundo ano do ensino fundamental, ou seja, nos anos iniciais, e sabe-se que as crianças do ensino fundamental do segundo ano estão em processo de alfabetização. Então, entendendo, né, isso, a gente sugere, né, que esse livro seja utilizado no processo de alfabetização, justamente porque as rimas, né, que contém esse livro podem auxiliar, né, as crianças a conhecerem os diferentes sons, ter essa percepção desses sons ao passo que está sendo lido, né, essa história. E além disso, né, por conter esses elementos, né, que prendem a atenção do aluno, a curiosidade, a leitura vai chamar a atenção e vai desenvolver o maior interesse, né, das crianças no texto que está sendo trabalhado. Então, na alfabetização, a gente pode trabalhar esse texto no método global de textos, né, e contos, e entendendo que esses textos rimados, ele vai facilitar esse processo de alfabetização junto desse livro, porque vai fornecer, né, o maior entendimento das crianças ao identificar, né, esses diversos sons. Então, a criança ela vai aumentando, né, a sua consciência fonológica ao escutar esses diferentes sons nessa construção de rima. E aí, possibilitando também que o livro traz o glossário. Então, possibilita também que o aluno conheça novas palavras, amplie seu vocabulário. Então, tudo isso pode ser trabalhado no processo de alfabetização junto desse livro, né? Pegar as palavras, pegar os nomes dos animais, escrever, falar, para que os alunos associem, né, aquela imagem ou aquele nome ao animal, entendendo, né, codificando e decodificando. Então, pode ser feito no processo de alfabetização. E ao professor fazer isso, ele tem que tomar cuidado também com a entonação que vai fazendo as rimas, para que o aluno perceba, né, as pausas, as pontuações. Como ele traz, né, um contato com a nossa cultura, que é inspirada, né, nos cordéis e nas diversidades da fauna brasileira, a gente pode fazer também essa relação.
né, entre esse processo de alfabetização com as ciências naturais, porque como ele traz esses animais, pode trabalhar o nome desses animais com os alunos, o nome, né, a escrita, a leitura, mas também pode demonstrar onde esses animais, né, fazendo essa relação com as ciências sociais, onde esses animais vivem, como eles são, o que eles comem, então faz relação, né, com essa diversidade que o livro traz dos animais, demonstrando assim as suas características ao passo que vai sendo trabalhado. Então dá para fazer essa relação entre a alfabetização, né, e as ciências naturais. E também, ao passo que for trazendo esses animais, pode também demonstrar que alguns deles estão em processo de extinção, né, explicando o que é esse processo de extinção. Então pode trabalhar esse livro, né, dentro desses dois componentes, né, curriculares, e trazendo essa diversidade, né, que o livro contém para o segundo ano do ensino fundamental.